Fala galera, beleza? Então agora aqui continuando, o que seria a segunda parte do referente à questão de um único arquivo de corte, mesmo que se utilize ferramentas diferentes. A gente vai ter um único arquivo de corte para realizar o processo. Então, durante o processo, com esse único arquivo de corte, o que vai acontecer? Haverão pausas no qual a gente faz a substituição da ferramenta e continua o processo. Para quem não viu, então tem a parte 1 referente desse vídeo, que eu estou explicando tudo o que precisa ser feito lá no programa, inclusive desenhando esse projetinho básico. Agora já aqui a gente também precisa fazer algumas modificações no programa que eu já vou mostrar, no programa Mac3, que é o programa que controla a máquina. Também fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo CNC em Ação, no qual é voltado para assuntos relacionados a CNC Router de uma maneira geral. Quem quiser participar, fica o convite, contribuir com postagens também. Conhecimento é sempre bem-vindo. No programa agora aqui, a modificação que precisa ser feita aqui para que a gente tenha essa possibilidade aí da nossa troca semi-automática, você vai vir aqui em configurações, General Config, e aqui, Tool Change. Ignore Tool Change, é a maneira como está atualmente configurado. Então, ele não reconhece uma troca de ferramenta. Essa do meio aqui, Stop Spindle, Wait for Cycle Start, é a que a gente vai utilizar. Porque assim, a gente está configurando o que seria praticamente uma troca automática, mas isso daqui seria mais um semi-automática, já que a gente vai fazer a substituição. Se tivesse lá um equipamento top mesmo, aí seria essa configuração, que daí ele vai lá buscar a ferramenta que precisa. Então vai deixar nessa do meio aqui, Stop Spindle, Wait for Cycle Start. Então, para quem tem spindle, o que vai acontecer? Ele vai desligar. Para quem tem entupia, ele vai desligar, obviamente, se nessa pausa você utiliza um relé para ligar a sua tupia, que é uma coisa super simples de fazer e eu super recomendo que faça isso. Tá com o relézinho, ele liga e desliga. Se você não tem, a máquina vai parar, você precisa desligar o equipamento manual, colocar a ferramenta, ligar novamente o equipamento e dar continuidade. Então ele vai parar nessa opção, ele desliga o spindle e para ali assim que ele tem a informação de que foi concluído o processo com aquela primeira ferramenta. Então, simplesmente selecionar isso daqui e dar um OK. Então, a troca de ferramenta já está habilitada aqui no programa. Eu vou procurar o arquivo aqui, deixa eu ver onde ele está. Aqui. Enfim, ali eu já passei a utilizar uma outra extensão, aqui ele não está aparecendo nessa pasta, porque aqui está procurando unicamente arquivo do tipo TAP. Então eu preciso colocar aqui Alfiles. E aqui o arquivo que a gente criou na nossa no nosso último vídeo, ou na parte 1. Ok? Então vamos agora aqui para a máquina. Na máquina aqui eu também vou dar umas informações adicionais. Mas é o seguinte, então aqui basicamente eu já tenho as ferramentas que eu vou utilizar, que a gente configurou. Então a ferramenta de 3 milímetros, que ela vai ser responsável tanto por fazer aquele desbaste do que sobrar do processo V-bit, quanto fazer o recorte final da peça. A ferramenta que eu configurei lá foi uma V-bit de 16 milímetros. Eu poderia utilizar essa V-bit de 10 milímetros? Sim, eu poderia. Nessa situação eu poderia. Porque por mais que essa daqui é uma V-bit de 10 e essa é uma 16, elas são as duas de ângulo 60 e o ângulo, ou na verdade a profundidade do trabalho não excede aqui o limite da fresa. Então a gente está falando de um superficial. Quando eu tenho fresas tipo assim, essa é a de 10, essa é a de 16, a implicância é isso.
Por exemplo, lá existe quando eu fiz a simulação, só do processo V-Carve, pelo processo de V-Carve comum, a fresa ela chegaria numa profundidade de 12 milímetros, se eu não me engano, 12 milímetros. Nessa situação, provavelmente excederia a profundidade máxima que eu consigo entrar com essa fresa. Então, por isso, seria mais indicada 16. Só que aqui, como a gente está falando de uma profundidade limitada, vai utilizar só a pontinha da fresa, mesmo que eu configurei a de 16, eu poderia utilizar essa, tá? É só essa a referência. Mas vamos utilizar como está configurado certinho, só para... Isso aí foi só uma informação adicional. Então, lembre-se, a ordem como vai ser executados os processos lá, ele vai ser de acordo com aquela ordem que a gente colocou. De acordo com a gente salva e a gente tem que estabelecer qual é a melhor ordem lógica, é como ela vai trabalhar aqui. Então, a ideia é VBit primeiro, vai fazer o detalhamento do desenho interno, vai fazer aquele contornamento do detalhezinho. Aí ela vai parar. Na hora que ela parar, eu vou substituir a ferramenta e preciso simplesmente fazer o zeramento novamente da altura do Z. Então, dependendo da situação, vai ser melhor movimentar a máquina para o lado. E essa movimentação deve ser feita pelo software. Nada de girar o fuso aqui e tal, porque senão a máquina vai perder a referência. Se eu estou movimentando aqui só para ficar num lugar que seja mais fácil de identificar aqui a altura do Z, ela não perde a referência. A gente vai zerar novamente só o Z, tá ok? Então vamos lá. Primeira parte do processo. Vamos colocar aqui a fresa VBit 16 milímetros. 60 graus no caso. Agora vamos acionar a alimentação da máquina. Então, no meu caso, esse spindle que está aqui é o spindle mais simplesinho da China, nessa CNC caseira. Mas sim, ele liga e desliga de forma automática, porque tem um relé. Esses tipos de spindle mais simples, ele não é igual o outro lá com o inversor, ele desliga, na verdade quando desliga o inversor, tá? Desliga o inversor. Aqui, da mesma maneira que eu estou utilizando esse spindle comum, se eu quisesse colocar uma tupia também daria certo, porque é um relé. Só que no caso da tupia, o relé ele iria fazer a interrupção da corrente elétrica. Então não necessariamente precisa ser um spindle para ligar e desligar de forma automática. Nesse conceito aqui, esse spindle funciona praticamente como uma tupia, tá? Ou o relé ou ele corta ou permite a energia, tá ok? Ligar aqui. Lembrando novamente também, mais uma dica básica. Cara, tem um controlezinho que nem esse daqui, eu recomendo para todo mundo, tá? Vai pagar uns 35, 45 reais no máximo. E ele, digamos assim, te dá a liberdade de não ficar preso ali próximo do computador, por causa do fio e tudo mais. Muito bom isso daqui mesmo. Então agora que eu vou zerar, vou determinar aqui. Aqui vai ser tanto Estou zerando sobre a superfície do material, zeramento sobre a superfície. Só que aqui também é o ponto de origem da máquina, o X e o Z também aqui. Aqui é o ponto 000, tá? Então o que vai acontecer? Ela vai realizar o processo, depois que ela para, e ela vai parar no lugar que ela conclui o processo com essa ferramenta. Então se ela terminou aqui no meio, ela vai parar aqui. Aí a gente levanta,
substitui a fresa. Se tiver a necessidade para ficar mais fácil de zerar a altura do Z, a gente pode movimentar um pouquinho para o lado, utilizando a movimentação pelo software. Desce o Z com a ferramenta já trocada, zera e clica lá para continuar. Então agora vamos aqui no programa. Já determinei ali, fiz o zeramento ali na prática, coloquei pelo menos a posição física da máquina ali, está no local. Zera tudo. Só dar um regenerate aqui para ele considerar agora um novo ponto zero, tá? Quando você olha aqui no arquivo, tem umas informaçõezinhas adicionais e tudo mais. Tá? Então aqui está dizendo os arquivos que vai utilizar e tal, a ferramenta que vai ser utilizada, mas é aquele básico, tá? Toolpath, o Z-Fill, entalhe e corte, esses dois aqui vai ser com a ferramenta VBit e depois esse Pocket aqui vai ser com a de 3 milímetros. Parece que tivemos aqui eu acho que eu salvei lá arquivo com coisa diferente. Eu acho que ela vai dar 2 pausas, tá? Mas ela vai dar 2 pausas na ferramenta VBit. Vamos ver como que ela vai se complementar. Porque aqui está dizendo que tem a ferramenta a número 1, a número 6 e a número 5. Tá? Acho que ela reconheceu. Então, na hora que ela der essa primeira pausa, se ela der ali, vai ser porque eu modifiquei lá o número e ela acabou salvando o arquivo diferente, tá? Mas aqui deveria, se tivesse 6 e tal, ela reconheceria como um processo único. Da mesma maneira que aqui tem essa ferramenta 5 aqui, que vai ser referente àquela a de 3 milímetros, ela vai fazer o processo único. Mas vamos ver ali, mas eu acho que foi um erro meu mesmo. Tá vendo? Isso daqui, ó. Ele está dizendo que é a mesma coisa que tivesse 2 ferramentas diferentes com o número 1. Com o número 1. A mesma ferramenta com 2 números diferentes. Está dizendo que aqui é a ferramenta número 1, é a fresa de 60 graus e tal. E a ferramenta número 6 também. Tá? Foi que eu modifiquei depois. Esqueci de alterar isso daqui. Mas vamos lá. Então ali já está feito o que tem que se fazer. Agora aqui vai ser a execução na prática. Lembrando que provavelmente vai acontecer isso. Vai ter essa primeira pausa aí. Só que em vez de substituir a ferramenta, eu só vou dar um continue nesse primeiro momento. Então, vamos lá. Então foi o que aconteceu, tá vendo? Ela pausou aqui, não foi porque ela deveria pausar, e sim porque lá tá a mesma ferramenta, na hora de gerar o percurso, provavelmente foi gerado com um número diferente, dizendo que a mesma ferramenta aqui, ela teria outro número, a máquina ela vai reconhecer que é um outro. Só que ela simplesmente pausou, tá? E ela está pedindo a ferramenta 6. Ela não pediria essa ferramenta se tivesse com o mesmo número. Eu só vou dar um ciclo start agora aqui, ó. Tá vendo? Agora ela está pedindo, ó, coloque a ferramenta número 6.
vendo? Se tivesse tudo certinho lá na hora de ter criado, com o número, as duas com o número 6, não haveria necessidade da substituição. Agora aqui, ó, eu só vou subir o Z. Subir o Z. E agora aqui sim a gente vai substituir a ferramenta. Agora daqui em diante é o processo que é feito com a de 3 milímetros. E no caso de 3 milímetros, ela é responsável tanto por remover esse excesso que eu tenho aqui e depois fazer o recorte final. Então agora aqui vocês podem ver que ela não vai pausar quando ela realizar isso daqui. Porque o que aconteceu aqui antes foi um erro do cálculo lá, dizer que era fazer com que a máquina reconheça como se fosse ferramenta diferente. Vou substituir. E agora zerar. Então, na questão de zerar, como eu disse, se eu achar aqui no local que ela parou, porque ela para onde que ela termina mesmo, vai ficar ruim a referência, eu posso mexer um pouquinho para o lado e posso zerar aqui do ladinho, mas zerar apenas a altura do Z. Fazer lá. Essa movimentação aqui que eu estou fazendo agora é aquela quando a gente segura o Ctrl e ele vai se movimentar só 1/10 de milímetro para fazer aquele ajustezinho fino. Tá ok. Zerei aqui, tá? Zerei e... Zerei fisicamente. Agora a gente precisa ir no software. No software, pode ver aqui. Tá vendo a altura do Z aqui, ó? Tá em mais 2, então existe a diferença na troca de fresa. Se você, pode ser que aconteça, às vezes você tem uma V-bit que deu encaixe, que quando ela encaixa ali, ela tem a mesma altura da fresa que você vai utilizar depois. Se aqui tivesse 0, estaria tudo ok, mas existe uma diferença, então a gente precisa dizer que agora, onde o Z tá, é o 0 do material. Tá? E a gente vai continuar esse processo. Outra coisa também, que é o seguinte, na hora que eu clicar ali, ele já vai continuar. Tá? Mas a minha máquina aqui, quando eu dou continuar, ela já parte em direção para o corte, porque eu não configurei Delayed Spindle. Se por algum motivo o seu spindle e tal, ou se for o spindle normal mesmo e tal, ele demora para acelerar, tem que configurar no Mac 3 o delay, tá ok? Que é um delayzinho lá, que tipo assim, na hora que eu dou o comando inicia, a primeira coisa que ele faz é ligar o spindle, espera um pouquinho, que é o delay de aceleração. Aqui, na hora que eu dou o comando lá, ele já vai embora, tá? Então, vamos lá. E ciclo start de novo.
ficou por uma casquinha. O MDF, eu até já coloquei 6,5, mas parece que ele estava um pouquinho mais largo. Tá vendo? Ficou só a casquinha do laminado embaixo. Uma outra dica também que eu já vou passar aqui, e talvez seja interessante aí para vocês, da maneira como eu recortei a peça aqui, vamos dizer que a superfície e a lateral, eles formam um ângulo 90, vamos dizer que tem uma quininha viva. Aproveitando essa questão de estar utilizando uma fresa V-bit, uma coisa bacana que dá para você fazer é, se você quiser tirar esse cantinho vivo com a própria fresa V-bit, você pede para ela, da mesma maneira que eu mandei contornar em cima aqui, mas aqui era o intuito de um detalhe, se eu contorno em cima aqui, daí tipo com uma profundidadezinha de uns 2 milímetros, ela deixaria já aqui esse cantinho com um grauzinho, ou seja, ela retiraria aqui na viva, depois eu recortaria e já teria um acabamentinho para essa ponta aqui, tá? Isso se você não quisesse, obviamente, deixar retinho. Se deixou retinho, sempre que trabalha com laminado, passa uma lixinha na quina aqui, tá? Laminado para cortar os dedos é 2 palitos, se você passar assim e tiver um cantinho vivo, essas coisas, tá? Mas tá aí o resultado, ok? Então, dessa vez, foi utilizado um único arquivo. O arquivo, ele deu aquela pausa, como mencionado, porque teve um erro. Na hora de gerar o arquivo lá, eu gerei... um dos processos foi gerado dizendo que a ferramenta V-bit de 16, ela era tipo número 1, e no outro dizendo que ela era número 6. Tá? Eu não me atentei a essa modificação que eu fiz. Só que, enfim, se tivesse puxado da caixa de ferramenta, as duas é 6... ela não teria feito aquela primeira pausa, tá? Fez o detalhe, ela pausou, depois eu só continuei. Mas se fosse exatamente a V-bit com o número 6, ela teria feito o processo e teria feito já esse segundo processo, que era só esse contorno. Da mesma maneira que a fresa de 3 milímetros, agora ela trabalhou, ela teria que fazer isso daqui, que era um percurso que a gente criou lá no programa, e fazer o recorte, só que ela não deu uma pausa, ela foi direto, porque é a mesma ferramenta e está com o mesmo número. Às vezes só essa questão de mudar o número da ferramenta, ele vai reconhecer como uma pausa, tá ok? Então basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, lembrando novamente, fica o convite para quem quiser participar, e é isso aí. Falou!